Oliveira, muito conhecido como o mestre das cordas. Gilvan, é uma alegria muito grande receber você aqui hoje no projeto Reflexões. Muita alegria, obrigado pelo convite. Espero poder contar um pouco da minha história para vocês. É isso mesmo, e vamos lá porque é muita história para contar. A história começa dia 18 de agosto de 1956 em Itaú de Minas, em Minas Gerais. Gilvan, por que em Itaú de Minas? Olha, a história é o seguinte, né? Meu avô, que nasceu em Alfenas, foi para Passos, né? onde conheceu a minha avó. Meu avô Soguilé, Guilherme de Brito, conheceu Maria Rita, lá em Passos, né? E são os pais da minha mãe, né? E o meu pai, né? Senhor Benedito Américo de Oliveira, é de Passos. Minha mãe, Dona Conceição de Brito, também são de Passos. E meu avô foi para Itaú de Minas em 1937 para participar da fundação da primeira fábrica de cimento, se não me engano, de Minas Gerais, né? E nessa história meu pai também foi, casou com a minha mãe e foram arrumar emprego na fábrica de cimento, foram morar em Itaú de Minas. Por isso que eu nasci em Itaú de Minas, que meu avô levou a família, né? Minha mãe, né? Meu pai e minha mãe se casaram e meu pai foi trabalhar na fábrica de cimento e eu nasci em Itaú de Minas em 56. Como é que se iniciou a influência assim, da questão artística? Se foi alguma questão de família? Como é que foi isso? Parece que todo mundo na sua casa tinha uma certa aptidão para música, não é isso? É o seguinte, você me pergunta como é que a música brotou, né? Fala essa nascente. De onde vem essa nascente? A nascente está no DNA, está no espírito, né? Na verdade, meu pai era violonista, né? Meu avô sanfoneiro, né? Meus tios cantores, outro tio era percussionista de carnaval, minha mãe gostava de cantar. Mas aí aconteceu que poderia se chamar de uma fatalidade, né? Meu pai faleceu antes de eu nascer, né? Eu estava na barriga da minha mãe quando meu pai se foi, né? Então ele não sabia que eu viria. Meu pai faleceu em fevereiro, eu nasci em agosto, né? E então a herança dele é uma herança, além de genética, e espiritual, né? E a casa dos meus avós, onde eu fui criado, era uma casa que tinha os famosos bailes, né? Onde se ouvia música, se ouvia todo tipo de música, né? Daquele então, né? No começo dos anos 60 já, até onde a minha memória lembra, né? Então ali já ouvia todo tipo de música. Meu avô era sanfoneiro de 8 baixos, né? Um dos meus tios tocava no carnaval, tocava percussão no carnaval e na banda da cidade, né? E um outro tio já começou a cantar e tocar no grupo de baile. Então eu fui permeado de música, né? De música, de dança, de esportes. Então ali estava em embrião, né? Parece que tinha alguns bailes também. A gente chamava de brincadeira dançante, lá no sudoeste de Minas, em Itaú de Minas. Então e muitos eram na casa da minha avó. Então eu já era quase uma atração nas festas, que eu gostava de dançar. Dançava twist, dançava um pouco de samba, o que tinha, né? Quer dizer, achava que dançava. O menino acha que dança, né? Mas o menino gosta de brincar. Então já tinha essa coisa dessa grande paixão, dessa grande interação com essas artes, né, em geral, como a música, como a dança, e já está né, está bem sociável, né, nesse meio familiar, de amigos e da cidade, desse meio sociocultural. Então beleza, vai crescendo, ouvindo isso tudo, ouvindo todo tipo de música, samba, bossa nova, twist, rock. Você se recorda qual foi assim, o primeiro estímulo musical? Em que momento você sentiu assim, nossa, esse negócio de música é uma coisa especial para mim? Na verdade não tem um momento especial, porque a música na verdade ela vai entrando na gente, um dia ela brota e você não vai saber nunca qual esse momento mágico. Mas eu lembro de alguns fatos que eu sempre já falei em vários lugares para muitas pessoas. A minha mãe, quando perguntavam para ela que música eu gostava, ela disse assim, ele gosta de Saudades da Bahia, do Dorival Caymmi. Quer dizer, então, era os vinis que eu vi, não era vinil, né? Era um disco em 78 rotações, aquele bolachão. E eu lembro desses 3 discos que acho que estão na minha vida. Se alguma coisa brotou, veio daí. Então era um disco
que era Saudades da Bahia, do Dorival Caymmi, I Can't Stop Loving You, do Ray Charles, e o Strangers in the Night, do Frank Sinatra. Então, como diria meu parceiro, meu mestre, amigo, Fernando Brant, Gilvan, você estava condenado a ser feliz em música. E aos 11 anos parece que veio a primeira inflexão aí. Você foi convidado para tocar bateria numa banda chamada Os Pequenos Lords. Como é que foi isso? Como é que surgiu esse convite? Na verdade, foi são histórias. Era um grupo de meninos, de amigos, que eu tenho entre eles alguns amigos até hoje, alguns já partiram, né? E esses meninos já tinham um grupo, eu não fazia parte do grupo. Na verdade, esse grupo ensaiava na sede da banda da cidade, que era na esquina da casa da minha avó, né? E eu ficava na janela, a gente não podia entrar para ver o ensaio. Eu ficava na janela da banda de ensaio vendo os meninos ensaiarem, né? E já tinha um baterista deles, e não era eu. E esses meninos ensaiaram. Um dia um menino da bateria não foi, não sei porquê, não foi, e aí eu contei uma grande mentira, falei, posso tocar, eu sei tocar, não sabia nada, né? Eu gostava de ficar batucando. Porque o menino é o seguinte, o batuque para o menino, desde criança, é uma coisa, o ritmo é inerente. Quem não tem ritmo não vive, né? Então, falei, entra aqui, mas eu toquei mais ou menos. Você tem jeito, mas não toca mesmo, você não toca ainda não. Mas você pode praticar. Não tinha ninguém para ensinar não, você pode vir praticar aqui. É assim que falava, vem praticar aqui. Outro menino, na verdade, ele trabalhava que era um órfão, e morava com os tios, o que era o baterista. E começou a trabalhar, e ele não estava podendo ir mais. E acabou que essa vaga então ficou para mim, que eu comecei a praticar. E o fato de eu ter um tempo livre, ele chamava Benedito, e o Dito, ele chamava de Ditinho. E o Ditinho passou com o tempo, ele foi ajudar os tios a trabalhar, era um pouco uns 2, 3 anos mais velhos que eu. Ele já não podia mais fazer parte do grupo dos meninos. E eu acabei fazendo parte dos Pequenos Lords. E a nossa primeira apresentação, do qual tem a foto, né, foi num grupo escolar, né, no ensino fundamental, que se chamava grupo escolar, o grupo escolar Clóvis Salgado, e eu fui tocar bateria. Me lembro da música até hoje. A música era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, que é uma versão de uma música italiana cantada pelo Gianni Morandi e que no Brasil foi gravada pelo grupo Os Incríveis. Maravilha. Então, primeiro passo, aqui os Pequenos Lords, pegou a vaga do Ditinho e continuou tocando. Logo no ano seguinte, você foi tocar na banda Os Átomos, com seu tio, que inclusive era responsável por te acompanhar nos shows de noite, né? Porque você era menor de idade. Que mundo maravilhoso, esse mundo politicamente incorreto. Detesto esse mundo politicamente correto de hoje, porque em nome disso se fazem tantas coisas terríveis, né? E veja bem, em 1968, no grupo dos adultos, que chamava Os Átomos, né? O meu tio, que era o cantor, um dia chegou perto de mim, sempre rindo, sempre falando, ria, olhava para mim, ria, eu falei, estou com cara de palhaço, olha para mim e ri. Não, tem uma coisa para te falar, mas tem que falar com a sua mãe antes. Não, por que será, meu Deus do céu? Se a sua mãe, eu vou falar com a sua mãe. Bom, era isso. E o baterista do grupo dos adultos ia para São Paulo, e na cidade não tinha outro baterista para assumir. Então tinha um menino de 12 anos, já tinha 12 anos nessa época. Eles precisavam de um baterista para assumir um grupo de baile, que era o que implicaria que eu ia tocar de 11 às 4 da manhã, fazendo viagens, né, nos bailes da vida, como diz a música do Bituca e do Fernando Brant. E isso é uma coisa totalmente politicamente incorreta, e eu agradeço por isso ser politicamente incorreto. Mas a gente tinha um aval do juizado de menor que permitiu que meu tio, né, 10 anos mais velho que eu, fosse o meu responsável por mim, e que eu pudesse atuar, né, nos bailes, né? Então isso foi permitido, e em 68 eu estreiei como baterista do grupo Os Átomos, né? Foi no grupo Os Átomos, onde já tinha acesso a vários instrumentos, tal, que eu fui trocando a bateria pelo violão e pela guitarra. Isso, aos 13 anos parece que você começa a se interessar mais pelo violão, se aproximar mais. Eu diria que antigamente eu detestava violão, né? Eu adorava bateria. Aliás, eu brinco até hoje, olha gente, eu detesto violão, adoro música. Por acaso violão é um instrumento que eu toco. Eu, entre os 15 anos, 72, não sei, 71, eu saí do grupo de baile. Eu já tocava violão. Eu tocava violão
E tem um condado mais interessante, né? Os amigos, cada um diz que me ensinou alguma coisa, mas a gente aprende a tocar violão de ver as pessoas tocar. A gente aprendia vendo. Violão, você aprende vendo. Você vê um cara tocar, ele fazer uma posição, você repete e você aprendeu a fazer. E como já falei em outros lugares, até falei para ele mesmo, estou falando de Paulinho Nogueira, que é um grande músico, que eu consegui um método dele, lá nos anos 70 para 71, que era o primeiro grande método de harmonia que tinha no Brasil, diferentemente dos métodos Paraguaçu, do Canhoto, que eram bem tradicionais, que não tinha nenhuma, os acordes mais complicados, os acordes, as chamadas dissonantes, os acordes dissonantes. E nesse método do Paulinho, que um amigo que era do grupo, que era o cantor do grupo, José Manuel, me emprestou, eu desenvolvi um outro tipo de harmonia, que eu aprendi a fazer acordes que meus amigos não faziam. Então comecei a tirar música que ninguém tirava. Comecei a tirar música do Milton Nascimento, do Johnny Alf, do Ivan Lins, né? E do Tim Maia. Então, quer dizer, isso já fora do grupo. Então, e comecei a compor, que é outra coisa, né? Entre os 15 e 16, não sei, um dia a gente inventava música, descobri que sabia fazer música e queria fazer música. Aí isso aqui é um dado interessante, descobri que eu queria compor, que eu queria criar, né? E comecei a fazer teatro também. Nessa época eu fiz teatro amador, né? Tinha um diretor vindo de São Paulo, que trabalhava no Nascimento Itaú, que começou a ensinar peças, e eu fiz 2 peças. E uma das peças que eu fiz a música, que foi o Alto da Compadecida, final de 73, antes de mudar para Belo Horizonte. Então isso foi um dado importante. Eu estava ligado ao teatro também. E a música de teatro, e tem a música de cinema. A minha mãe limpava o cinema, cuidava da limpeza do cinema. Então eu fui criado dentro de um cinema, como um menino do Cinema Paradiso, como aquele moleque, né? Então, para mim, é o grande triângulo que eu acho que me levou para o mundo das artes. A música, o teatro, o cinema e também a dança. Tanto a dança de salão, como a dança, né, como um todo. Isso, agora você já deu uma dica aí. Isso tudo, essa efervescência toda, chega a algum momento que você se muda para Belo Horizonte. Como é que foi? Por que dessa mudança? Como é que foi essa mudança? Olha, o interior nosso, né, no final dos anos 70, não tinha, eu queria fazer alguma coisa. A gente falava, o que você quer ser na vida? Ah, eu quero ser aquela coisa. Tinha eu 14 anos de idade. Meu pai me chamou, perguntou o que eu queria, né? Eu queria ser músico, mas tem que ser doutor, né? Tem aquela história do ter que ser doutor, né? Eu era um bom aluno, né? Bom aluno significa tirar notas altas, né? Eu me formei no ginásio, na época era ginásio, hoje ensino fundamental. Eu me formei com notas muito boas, muito altas. Lembro um mês que eu tirei nota 10 em tudo, né? Então o meu boletim é muito bonito, né? Acho que me formei com 9,70 e tantos, na média geral, era muito alta, né? E ganhei uma bolsa de estudo, na verdade, né? Ganhei uma bolsa de estudos da Nascimento Itaú e ganhei um emprego em Belo Horizonte, que já tinha uma filial aqui, em Contagem, onde morei, na cidade industrial. Então já tinha um certo destino aí, né? O menino vai sair para estudar. Então, e vim para cá, em 74, passei no vestibular de engenharia na PUC, sim, né? Mas foi na PUC exatamente que eu comecei a fazer shows. No ano seguinte, já fiz show com as minhas composições, como intérprete das minhas próprias composições. Essas canções estão guardadas, um dia eu vou lançar, são desse período, as canções desse período, 75, 74. E foi onde eu conheci também grandes artistas que vinham a Belo Horizonte e iam na PUC para fazer um depoimento na Escola de Comunicação, no departamento de cinema, de televisão que já tinha, né? Então eu conheci, só para te dar um exemplo, eu conheci Gonzaguinha, conheci Belchior, conheci João Bosco, conheci Fagner, conheci Nelson Cavaquinho, que tocou no meu violão, que o violão tem até hoje. Então, só para lembrar, nessa época eu fui convidado pelo Antônio Adolfo, que lançou o primeiro disco independente do Brasil, feito em casa, a participar do show dele no Teatro Francisco Nunes, né? Então foi aí tudo assim, as coisas já estavam encaminhando para um outro sentido, e eu não via sentido mais de ser engenheiro, e sim de seguir aquilo que meu coração já estava no meu coração, no meu espírito, no meu DNA há muito tempo. Foi aí que você resolveu sair do curso de engenharia elétrica e cursar música na UFMG. Isso, na UFMG eu entrei a princípio no curso básico, porque a gente fica naquele limbo. Eu não era nem músico nem engenheiro, né? Então você fica no limbo. Eu brinco muito com isso. Em 78 fui fazer o curso básico,
Mas o professor José Lucena Vaz, que a esse eu devo muito, muito mesmo, muito. É uma pessoa emblemática, importante na minha vida, em todos os sentidos. Um grande amigo, um grande mestre, um incentivador, para mim é uma figura de extrema importância. Por incentivo dele, eu fiz um novo vestibular. Fiz um vestibular e fui fazer o curso de graduação de violão, né, na UFMG. Eu também abandonei a escola, o curso de graduação, por um motivo muito simples, que lá não podia tocar música brasileira, não podia tocar música popular. Então, naquele tempo, hoje a universidade tem mudado, hoje tem curso de música popular, mas nos anos, né, no final dos anos 70 para os anos 80, tocar música popular era um pecado. E ele mesmo me levou, anos depois, para dar aula com ele numa escola na Savassi, que é a escola de música da Savassi. Até que um dia ele falou o seguinte: o meu apelido na engenharia, nesse tempo de universidade, era Dick. Né? Ô Dick, é o seguinte, olha, então a proposta para te fazer é o seguinte: eu fui chamado para dar aula numa escola que vai abrir, a escola do Milton Nascimento, que vai abrir aqui. Eles me chamaram para dar aula lá, mas eu não posso dar aula na escola porque eu já sou catedrático e eu sou professor aqui da universidade. Eu te indiquei. Né? Eu já havia passado na escola do Milton, que sabia que ia abrir, e a menina perguntou: olha, você está afim de estudar aqui? Eu falei: não, moça, eu não quero estudar aqui não, eu quero dar aula aqui. Deixei meu cartão lá, que tem que deixar um cartãozinho, um currículo, deixei lá. Né? Aí passou um tempo, o Zé Luciano falou: Gilvan, olha, eu conversei com um rapaz aí, eles vão te ligar aí. Né? Aí passou um dia e me liga o José Imar, né, que estava dirigindo os trabalhos de abertura da Escola do Milton Nascimento, me ligou e falou assim: olha, Gilvan, nós estamos abrindo uma escola de música aqui, você foi indicado pelo Zé Lucena, e a gente quer marcar uma conversa com você. Né? Eu, Milton Nascimento e Wagner Tiso. Só o Milton Nascimento e Wagner Tiso? Que eram os donos da escola. Isso né, foi no final de 82, né? E então eu fui chamado para dar aula na escola do Milton Nascimento. A escola inaugurou em 83. E eu dei a primeira aula da escola. A primeira aula da escola, né, das primeiras aulas da escola foi eu que dei, e estavam presentes. E o aluno para quem deu aula era o Maurício Tizumba. É muita história mesmo. O mesmo Wagner Tiso, né, junto com outros sócios, criaram a casa, o Cabaré Mineiro. E no Cabaré Mineiro eu fui contratado para criar uma banda, para tocar depois dos shows, e eu fazer uma apresentação antes dos shows. Então eu fazia violão solo e voz antes dos shows, e depois a gente fazia música para dançar com uma super banda de músicos, né? De qual fizeram parte a Vanessa Falabella, a Carla Vilar, Evaldo Robson, né? o Giló, baixista, né? A Juliana Serra, então, Zé Manuel no baixo. Então, teve uma. E nessa época, então, eu conheci toda a nata da música brasileira. Então, e ao mesmo tempo que dentro da escola, os alunos, que foi a primeira grande escola de música não erudita, né, de Belo Horizonte, talvez do Brasil, né, a escola Música Livre, Música de Minas, Escola Livre, que era o nome da escola do Milton e do Wagner. Então eu comecei a dirigir cantores e cantoras, outros músicos que queriam fazer show, eu comecei a fazer direção musical. Então era um show, ensaiava um repertório por semana, a cada 15 dias. Né? Comecei a trabalhar com dois grandes artistas nessa época, que foi Saulo Laranjeira e a Titânia, né? Meus amigos até hoje, né? Temos parcerias ainda, né? Uma coisa viva ainda. E nessa época, então, em 86 para 87, a escola fechou, 87, eu já tinha pedido uma licença para fazer um turnê com o Saulo, já estava na estrada, né? Com o Saulo Laranjeira, Titânia, Tadeu Franco, né? E às vezes com Paulinho Pedra Azul, eu fiz muita coisa com o pessoal do Vale, e já tinha gravado trilha de música com o Milton Nascimento em São Paulo, né? Havia tocado com o Aldo Meola, que me convidou para tocar nessa época no Cabaré Mineiro, abri o show do Andy Shorter. Então, quer dizer, é muita coisa, quer dizer, esse contato que veio de entrar na história da música brasileira, de pegar esse trem da história. Né? Então, nessa época, então, já estava com uma carreira bem já estabelecida de diretor musical, ou de músico, de professor, que já era também, e de intérprete também, e de convidado, né, para tocar com várias pessoas. Né, já não era tão freelancer mais, já tinha os trabalhos, né, o trabalho com o Saulo, com quem trabalhei 10 anos, eram muitas viagens. Eu, o Saulo, chegava para fazer 100 apresentações por ano, 120, 80. Né? Me lembro de uma turnê que a gente teve que fazer 45 shows em 95 dias.
Então é um show a cada 2 dias. Então, quer dizer, isso nos forma. Nessa época eu conheci toda a nata da música brasileira, de todos os estilos. Não dá nem para falar aqui, que é uma lista muito grande de gente que conheci. Mas fala uns 2 ou 3 aí pra gente. Ah, eu tenho medo de esquecer. Então eu prefiro te mandar, depois você pode até falar depois, né? Todo mundo passou pelo Cabaré Mineiro, né? Então vou falar desde Sivu, que é Hermeto Pascoal, Luiz Melodia, Ângela Rorô, Dori Caymmi, Wynton Marsalis, Diopés, Sivuca, João Bosco, Paulinho de Viola, pô, não dá para falar muito, entendeu? Não é muita gente. É muita gente, né? É muita gente. E isso foi até eu começar a pensar em gravar meu primeiro trabalho, coisa que aconteceu 3 anos depois, né? E isso eu devo muito a Carminha Guerra, que me convidou no selo dela, o selo Carmin, né? A fazer um trabalho que é o Códice de Coração, né? Em 1989. 1989, exatamente. Na verdade, eu me lancei no mundo discográfico com Gêmeos. Eu pari Gêmeos. Na verdade, eu fiz o Traquina em vinil e o Códice de Coração em vinil. O Traquina foi relançado em 97 como CD, mas ele havia sido lançado em vinil em 89. Então, veja bem, o Códice de Coração foi um projeto feito pela Lei Sarney. Tinha uma lei de cultura chamada Lei Sarney, que era muito menos burocrático que as leis de incentivo de hoje, e por uma razão que não vou explicar aqui, que mudou-se para a Lei Rouanet, né? Mas com a Lei Sarney, a Carminha produziu o Códice de Coração para uma empresa, e depois a gente teria os direitos do disco após o período né, que a empresa teria para usar esse vinil. E o Códice de Coração foi um disco importante, foi um disco de intérprete, onde eu toquei de Dolores Duran a Cazuza. Então eu gravei Dolores Duran, gravei Milton Nascimento, Chico Buarque, Tom Jobim, né? Já gravei Lobos, gravei Flávio Venturini, quer dizer, né? Então, quer dizer, é muito difícil já ver. Já lancei como intérprete, gravando desde músicos importantes. Gravei Cartola, olha, quer dizer, de 89. Eu fiz um paralelo de 59 a 89, gravei músicas dessa época. Isso foi muito poderoso. Com o dinheiro que eu ganhei fazendo esse disco, fui pago para fazer o disco, eu fiz um disco meu, com as minhas composições, que foi o Traquina. Então eu lancei com Gêmeos. E no ano seguinte, sim, aí eu fiz um outro trabalho com a Carminha, que é o Vinícius nas Cordas de Gilvan, que é a primeira vez que alguém homenageava um poeta com um disco instrumental. Né? Então isso foi muito lindíssimo, o trabalho é lindíssimo. É um trabalho, são 2 trabalhos, né? São 3 trabalhos emblemáticos, porque eu mostrei vários lados, não só o lado de intérprete, mas também o lado de compositor no Traquina, e de uma gama enorme de compositores, né? Fazendo um passeio pela história da música brasileira. E no Vinícius, é focalizar num compositor, que para mim que o Vinícius é um dos compositores mais importantes do Brasil, que compôs com todo mundo. Então, nesse disco do Vinícius, eu gravei músicas do Baden com Vinícius, Tom com o Baden, Carlos Liras com o Baden, Toquinho com o Baden, Toquinho com o Vinícius, né? Então, esses três Vinícius são importantes, são um grande pontapé da minha carreira discográfica e que também firmaram a minha carreira de solista, ou seja, de viajar sozinho. Com isso, comecei a viajar pelo Brasil e pelo mundo para divulgar já o artista Gilvan de Oliveira. Isso, pelo mundo, como é que foi essas excursões pelo mundo? Olha, eu viajei para fora do Brasil com o Saulo Laranjeira e com Lima Duarte, outra lenda. Nós fomos para os Estados Unidos, né? Acho que a minha grande viagem internacional foi essa, né? Em 88, para fazer um trabalho sobre Guimarães Rosa, outro notável, né? Que chamava Sertão, né? Ser, verbo, tão, sertão, né? Que é a palavra sertão. E isso era um espetáculo sobre a obra O Grande Sertão, né? O Grande Sertão do Guimarães, das maiores obras da literatura mundial, mundial, nem brasileira, né? Então foi uma viagem com o Saulo Laranjeira e Lima Duarte. Depois eu viajei para Angola como ponto de partida, viajei para Cuba, fui a Cuba já fazer violão solo no festival de violão lá, e onde conheci o Leo Brouwer. Nessa faixa de 1995? Não, isso foi entre 88 e 94. Então teve, né?
eu viajei, eu fui ao Uruguai, né? Maravilha, Gilvan. Então, em 93, já tinha muita produção, você já tinha feito 3 trabalhos, cada um mais brilhante do que o outro, até que você gravou um outro trabalho chamado Retratos, que já foi indicado para o Prêmio Sharp. Isso, o retrato é o seguinte, na verdade eu peguei um pouco do que eu havia gravado no Códice Coração e no Vinícius e gravei mais músicas e fiz um CD. Foi um dos primeiros CDs feitos em Belo Horizonte, CDs de músico residente. Essa é outra coisa interessante falar, porque músicos como eu, Juarez Moreira, a Titane, resolvemos não sair da cidade. A geração anterior, que é a geração do Clube da Esquina, todo mundo teve que sair, ir para São Paulo, Rio. E lembro quando eu lancei o Retrato, né? Eu fui a vários programas de televisão e as pessoas me perguntavam: por que você mora em Belo Horizonte? Por que você não mora em São Paulo ou Rio? Eu falei: não. Né? Eu falei: nós estamos num tempo de modernidade. Né? E eu acho que quem tem que viajar é meu trabalho. Eu tenho que morar onde eu gosto, onde eu me sinta bem, né? onde eu acho que é minha casa. E ainda estou aqui até hoje, em Belo Horizonte. Mas enfim, o Retrato teve essa indicação ao Prêmio Sharp e, na verdade, um ano depois, eu ganhei uma matéria na revista Veja muito importante, que falava, considerando o Retrato, um dos discos mais importantes da década. Eram 3 violonistas que fizeram um trabalho de violão fora do eixo São Paulo e Rio, mas mostrando uma outra vertente, mostrando um outro lado do violão brasileiro, do rico, do precioso violão brasileiro. E essa matéria, então, na revista Veja, que aconteceu em 94, me abriu portas para muitas outras viagens. Foi mais um impulso. Quer dizer, isso foi um prêmio que a vida me deu desse disco ter essa aceitação crítica e de público. Tanto que a Carminha falou que é uma edição de CD que esgotou, nem sei quanto vendeu. Vendeu muito disco, eu viajei para muitos lugares, né, com Retratos. Né? E 2 anos depois, eu fiz o CD Sol ainda, todos com a Carminha, onde eu já misturava. No mesmo Retratos já tinha música minha também. Né? E tinha Astor Piazzolla que eu incluí, o único não brasileiro, que é um músico que eu adoro. E em 95 eu fiz o Sol, interpretando minhas canções, mas interpretando Pixinguinha, interpretando Hermeto Pascoal, entre outros, Tom Jobim. Né? E foi um disco também que teve uma aceitação muito grande de crítica e de público. No mesmo 95, eu fiz um trabalho com Ponto de Partida, que é a Estação 15, né? Registrando o trabalho de música para teatro, né? O trabalho teatral do Ponto, e nós fomos indicados ao Prêmio Sharp, que ganhou no ano seguinte. Que ganhamos em 96, um prêmio especial. Isso. O Trabalho Sol foi em 95, e em 95 também você ganhou o troféu Pro Música de melhor instrumentista em Belo Horizonte. Exatamente. E no ano seguinte, você ganhou o prêmio Sharp de Música, com esse trabalho Estação 15. Com isso, o Grupo de Partida. Ponte de Partida e eu ganhamos o prêmio, eu fui o representante, fui lá ao Teatro Municipal do Rio, era um ano de homenagem ao Milton Nascimento, foi tudo muito importante. Eu lembro disso que o Tim Maia ganhou a maioria dos prêmios, eu cheguei a ficar no camarim com o grande Tim Maia, e foi uma emoção muito grande estar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para receber esse prêmio em meu nome do Ponto de Partida. E não tinha como não ganhar, porque era um disco maravilhoso. E outra coisa importante, que exatamente em 1990, voltando um pouquinho, comecei a trabalhar com o Ponto de Partida, grupo com quem trabalho até hoje. Né? Onde me tornei um compositor para diretor musical do grupo e compus muitas trilhas para os espetáculos, né? Principalmente o espetáculo Beco, né? Que iniciou minha parceria com o Fernando Brant. Né? Que foi outro encontro que realmente mudou minha vida. Isso. O Fernando Brant é mesmo um parceiro, e nós temos temos mais entre 18 e 20 músicas. Acho que tem 18 músicas que já estão registradas na parceria. Né? E foi muito importante, porque o Fernando Brant fez para além de ser os maiores letristas do Brasil e advindo aqui do Clube da Esquina, nesse ano que estamos completando 50 anos da travessia dos dois, Bituca e Fernando, né? 2017, o Fernando, para mim, foi uma honra, imagine, aquele menino que vai fazer música com o Fernando Brant. Quer dizer, e tem canções, fizemos umas canções que até hoje são, né, como a canção Amanhecer, é um hit que todas as crianças cantam, né? E me encheu muito de alegria,
Não só as crianças, todo mundo canta e se sente como criança, porque é maravilhosa a canção, né? Afora essa parceria com esse gênio, né? Essa época, entre 94 e 95, eu tive alguns mestres que eu vou reiterar aqui, que eu acho muito importante. Fernando Brant, meu parceiro, Sérgio Brito, diretor e ator, fui trabalhar, dirigi uma peça do Ponto de Partida para a qual eu fiz a música. Nós ganhamos muitos prêmios no Rio Grande do Sul, ganhamos de 12 prêmios no festival lá de Pelotas e Gramado, a gente ganhou 11 prêmios, né? Eu ganhei o prêmio de melhor música, né? Que são músicas de época, que fiz com o Fernando Brant. Conheci Álvaro Apocalipse, outro gênio, que fez o cenário do Ponto de Partida, e a Madu fazia os figurinos, né? Então foi assim, a convivência com esses notáveis, né? Conheci a Fernanda Montenegro, que foi trabalhar com o grupo, e a Natália Timberg. Então esses notáveis, essas lendas que eu tinha onde conviver junto com o Ponto de Partida, moldaram muito o meu pensamento artístico, estético. Então, quer dizer, muito para além da música, tudo canaliza para a música, né? Que é onde eu desago, né? As ideias daquilo que vivo e daquilo que as pessoas compartilham comigo. Então essa época foi uma época de muitos, né, de convivência com gente grande, com grandes artistas de todas as áreas. Isso. Essa convivência, esse trabalho foi se aperfeiçoando cada vez mais, até que em 2001 você foi fazer a direção musical e os arranjos do CD Semente Caipira de Pena Branca, que ganhou o Grammy Latino em 2001. A minha história com Pena Branca começou em 88, começou lá atrás, né? Com Pena Branca e Chavantinho. Nós ganhamos 6 prêmios Chaves, que não está aí. Só que não tinha categoria de prêmio Chaves para arranjador de música sertaneja, caipira, que chama de caipira. Então eu gravei 2 discos com Pena Branca e Chavantinho, que são lendas. Primeira dupla a entrar no Teatro Municipal, todo mundo da música popular mesmo, né? Mais do que a música, né? A parceria com o Milton Nascimento e com outros grandes, com o Renato Teixeira. Então o Pena Branca e o Chavantinho eram como se fossem meus irmãos mais velhos, né? Com a partida do Chavantinho, o Pena ficou uns anos, né, até ele recuperar um pouquinho. 2 irmãos cantam junto, quando um vai, o outro... Aí a Quarup, gravadora dele, convidou para fazer um disco. Me convidou, sabendo que eu tocava com eles, queria dar uma roupagem nova para fazer um disco. E fizemos o Semente Caipira, né? Em 2001, onde o Pena Branca ele canta Tom Jobim, canta Gilberto de Carvalho, canta a música do Vale de Jequitinhonha, né? Então, e ganhou o Grammy Latino em 2001. Agora eu vou te contar a história que essa não está aí. A entrega do Grammy seria no dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo sabe o que aconteceu. O atentado às Torres Gêmeas, lá em Nova York. Mas veja bem, nós sabíamos da indicação. Já sabíamos da indicação. E a gente tinha a chance de viajar para assistir. Mas o produtor da Varup, Mário Jatanha, falou: olha, gente, para eu viajar, eu, Pena Branca e você, para os Estados Unidos, para ver se a gente vai ganhar esse prêmio ou não, porque, né? Aí eu prefiro usar esse dinheiro, a gente vai gastar uns $10 mil. Nós vamos começar um novo disco. Entramos para o estúdio dia 9 de setembro. No dia 11 de setembro, a dona do estúdio, gente, venham ver, atacaram Nova York. Então, não teve a noite do prêmio. E um mês depois, sei lá, algumas semanas depois, o Pena Branca recebeu o prêmio em casa, o gramofonezinho. E o Pena Branca me deu a medalha de nominação, que eu tenho a medalha de nominação. Então, essa é uma história desse disco que, né, E a gente ganhou uma categoria, na época estava concorrendo, acho que era o Leonardo, o Daniel, o Chironi Chororó. O Pena Branca levou esse prêmio e o disco é maravilhoso. Maravilhoso. Estão, né, tem quem está no streaming, né, e quem quiser pode encontrar. Em 2003, um pouco depois de você receber o Grammy, você já mandou outro trabalho, o Violão Caipira, com clássicos da MPB. Isso. Era uma tese que eu defendo, é uma tese que eu defendo, né? No Brasil existem 2 tipos de brasileiros, o caiçara e o caipira. Quem nasce na beira do mar é caiçara, quem nasce dentro, quem que é? Caipira. Somos todos caipiras. Se você não nasceu na beira do mar, então você é caipira. Então eu fiz um disco para provar que tinha um caipira no Tom Jobim, tem um caipira no Milton Nascimento, que é um caipirão mesmo, saiu do Rio e vem morar nos Três Pontas, sul de Minas,
né? O Doricaim tem um caipira, Vila Lobos tem um caipira, né? Que na verdade o caipira é um modo de vida, naquela época, né? Um jeito de ver as coisas. Então eu provei, por exemplo, travessia é uma toada, toada é ritmo caipira, né? Correnteza é uma toada, ritmo caipira. O trenzinho do caipira não precisa falar, é uma obra inspirada no caipira. O desenredo do Doricaim é uma toada, né? Então, e ao mesmo tempo que eu peguei músicas caipiras, como a Tristeza do Jeca, né? E tornei ela sofisticada. Nesse tempo também aconteceu que foi criada a Bituca e a Universidade de Música Popular em Babacena, do qual eu sou diretor até, né? A escola agora interrompeu esse ano, mas durante 10 anos, né, a gente vai formar a última turma agora, né? Se tiver patrocínio, a gente volta ano que vem. Vamos formar a última turma da Bituca, e isso me dá muita alegria, porque para além de tocar também, o legado é ensinar o que eu sei, né? Eu tenho a alegria de ter entre meus alunos, muitos, entre 7 e 8 alunos ganharam o prêmio BDMG, ou de música instrumental, ou de instrumentista, de cor, de solista. Então isso é muito importante, é sinal que a gente está contribuindo, né? Quer dizer, dar esse empurrão, essas pessoas que ganharam o prêmio já têm o talento, e a gente só estava perto quando isso aconteceu. Então isso é muito importante, se criar uma estrada que não para. Você começa a fazer um trabalho muito forte de produção musical também, né, com vários artistas. Sim, aí tem, eu tenho, eu não sei nem enumerar quantas produções musicais eu já participei, ou como acompanhando, ou fazendo arranjo, ou sendo diretor musical. Mas foi muito forte. Nesse tempo coincidiu com grandes projetos culturais, já com a Lei de Incentivo do Estado, que foi criada em 99. Eu criei um projeto chamado Violão para Todos. Foi um projeto com patrocínio, né, com um patrocinador, que eu viajei por mais de 60 cidades de Minas e do Brasil, com esse projeto, tocando minha música e dando oficinas e cursos. Então foram 10 anos do Violão para Todos. E onde também eu toquei nesse tempo, eu toquei com artistas geniais, como convidado, como Paulo Moura, Elza Soares, Renato Teixeira, o Renato Borghetti. Então são, né, Dominguinhos, meu Deus do céu. Ok, para mim, olha que loucura, quer dizer, cada vez mais, né, essa alegria, essa gratidão que eu tenho com a música, que a música me dá, de fazer parte e de poder estar ao lado desses grandes que me inspiraram, que de fã passei a ser um parceiro de palco. Aí, onde eu fiz depois mais um trabalho em 2010, mais um disco, eu fiz o Pichuim, que para mim tem um trabalho só com composições minhas, né? E teve a participação de 19 músicos, entre eles Dominguinhos e Hermeto Pascoal, que e os grandes músicos de Minas Gerais, como, né, só para citar algum, Neném, Esda, Expedito Figueira, Neném, baterista, o Campanhano está no disco, já fez com você aí, e são todos, falo de todos, são grandes músicos. Serginho Silva, que está comigo há mais de 20 anos, né? Então é um disco. E o trabalho não para, sempre no estúdio, na estrada. Sim, agora eu acabei de fazer, para te mostrar o meu songbook, né? Que é o songbook, a música de Gilvan de Oliveira, então, onde eu conto a minha história e as minhas canções estão escritas. É uma outra forma de documentação, né? Para além do disco, agora as partituras, para todo mundo tocar. É um songbook para todos os instrumentos, trilingue e com 2 CDs, com 35 faixas, né? Então, isso é uma parte da documentação, que para o próximo projeto vai ser o DVD, que vai ser, eu vou ter uma documentação em áudio, em vídeo e em livro. Maravilha. Então é isso que está rolando agora. Agora o songbook, o lançamento e a preparação para a gravação do DVD. Exatamente. Gilvan, agora a gente só tem que bater palma mesmo, cada vez mais de pé, para essa história tremenda de um garotinho que saiu lá de Itaú de Minas, tirava as músicas de ouvido e chegou a tocar junto com o Baden e ser diretor de uma escola de arte, enfim. É uma trajetória maravilhosa mesmo, de muito amor, de muita dedicação e estudo. É uma missão, um sacerdócio, vocação, ou seja, uma entrega, né, uma monástica, uma coisa assim, entendeu? Um guerreiro, um Jedi. Eu brinco assim, porque como um Jedi, é um compromisso, um empenho para a vida. Não tem como
Não tem como, como diria, vou repetir a frase do Fernando. Eu estava condenado a ser feliz em música e eu pedi a condenação máxima a vida inteira. Quero ser músico, sou músico desde antes de nascer e serei muito antes, muito depois de partir. Isso. Então agora a gente quer, nessa partida aqui da nossa entrevista, a gente quer ouvir uma mensagem sua para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Olha, é difícil resumir, né, uma ideia do que seja a música para mim. Né? Na verdade, confunde com a minha vida. Então, eu encaro a música como sendo vida. Eu queria dizer para as pessoas que continuem com a música. Continuem com a música é importante, as artes são importantes. Já disse o poeta Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Né? Ou ainda Luiz de Pirandello. Né? A arte é mais real do que a realidade. A arte nos torna humanos, né? Nos torna úteis, entendeu? E nos integra, nos agrega. Então, por isso que eu penso que talvez eu seja um músico, talvez eu seja um artista. Talvez. A gente só tem a agradecer, sucesso sempre e Deus te abençoe. Obrigado.